Bom, aqui, né, só para a gente começar interagindo, aqui nós discutimos os aceleradores e os sabotadores para você que quer chegar à marca dos R$ 13.000 mensais com sustentabilidade. E para você que não me conhece, eu sou a Geisa Príncipe, trabalho há mais de 13 anos como gerente de sustentabilidade corporativa. E o tema da nossa live de hoje é transição de carreira sem trauma. E assim, é um dos temas mais pedidos aí que eu recebo das pessoas nas caixinhas de pergunta, nos directs. Então, vamos falar hoje sobre transição de carreira. Para você, né, que deseja trabalhar com sustentabilidade. E aí, então, eu vou começar aqui começar a apresentar para você 3 formas de transição de carreira. Então, a primeira forma é através de indicação. Então, assim, se você tem um amigo, né, se você conhece alguém que, de repente, poderia te ajudar aí na sua transição de carreira, te indicar uma oportunidade, essa é uma forma, né, de você estar aí fazendo essa transição de carreira. A segunda forma de você fazer a transição de carreira é através de sorte, né, se de repente você manda um currículo e você é chamado, ou então você conhece alguém no elevador que está com uma vaga aberta para uma empresa, fala, olha, de repente você pode, né, você pode trabalhar comigo. Então, assim, isso é sorte, de repente aparece, e acontece, né? Acontece, né? Só que assim, um raio não cai 3 vezes no mesmo lugar, mas sim, pode ser aí uma forma de você fazer a transição de carreira, só que assim, a primeira forma, que é indicação e sorte, a gente não vai abordar aqui, por quê? Porque isso está fora do nosso controle, né? A gente depende de outras pessoas, depende de circunstâncias, e assim, e a carreira, gente, é algo que a gente tem que comandar, né? Tem que estar no nosso controle, né? Nós temos que ser, né, os guias, né, os motoristas, né, desse carro aí, que é a nossa carreira, né, então nós temos que ter o controle dela, né, então assim, então a gente vai mudar um terceiro ponto, que é estratégia, né, então assim, uma forma de você fazer a sua transição de carreira é ter estratégias, e assim, e é muito interessante, quando a gente fala de estratégias, a estratégia é aplicável sempre na nossa vida, né? Até mesmo na hora que você vai fazer a transição, e até mesmo para você galgar outros patamares aí dentro da organização, ou seja, você, né, um funcionário, funcionária, seletista, ou você como empreendedor, né, para você aí escalar, ter mais resultados, aumentar seu faturamento, você precisa sim ter estratégias. E na carreira, né, ou e na transição de carreira, é a mesma coisa. Você precisa ter estratégia, porque assim, é muito interessante quando você olha para o lado e vê assim, nossa, né, fulano teve sorte, né, é, em conseguir essa posição, ou o fulano tem sorte, né, de ser bem remunerado, e não, gente, às vezes não é sorte, né, sorte sim existe, isso, né, isso é discutível, mas assim, aqui o que tem é estratégia, né, então a gente vai discutir hoje sobre estratégias. E aí eu vou começar a definir, né, definindo o que é transição de carreira, né, as pessoas, às vezes, elas confundem, né, transição de carreira com insatisfação onde ela está, né? Então, eu vou estar definindo esses 3 pontos: o que é transição de carreira, como que você deve fazer a transição de carreira, como que você não deve fazer a transição de carreira, e no final, vou deixar uma dica super de ouro que eu apliquei na minha trajetória profissional, que deu super certo, e que, de repente, você, né, que você está buscando essa transição, pode aplicar, e eu duvido que não funcione, tá? Então, eu vou deixar essa dica de olho, pulo do gato, no finalzinho, eu vou deixar aí 2 dicas para vocês aplicarem para fazer essa transição de carreira aí com segurança, sem trauma, sem, né, sem medo, né? Então, assim, fica comigo aqui que eu vou estar compartilhando com vocês aí durante a nossa live. Boa noite, pessoal, para quem está chegando. Bom, então vamos lá. O que é transição de carreira? Então, assim, se você é um profissional, né, por exemplo, se você é um bancário e quer trabalhar como consultor de sustentabilidade, você está
mudando, né? Aliás, desculpa, se você é um bancário e você quer ser um advogado, isso é transição, isso é mudar de profissão, né? Então, isso é uma transição de carreira, né? Você vai mudar de profissão. Uma outra coisa também que pode ser considerada como transição de carreira é você que hoje atua na área ambiental, né? Então, hoje você é um gestor ambiental dentro de uma organização ou numa consultoria, e você quer trabalhar com sustentabilidade, que assim, embora sejam assuntos, né? Eu comentei isso na primeira live, sejam assuntos similares, mas assim, o mercado ele entende de formas diferentes, tá? Não vou entrar agora nesse tema aqui. Então, se você está na área, se você está na área ambiental e você quer migrar para a sustentabilidade, então sim, tá? Isso pode ser considerado uma transição de carreira. Uma outra forma também de você fazer transição de carreira é você mudar a sua forma de contratação. Então, o que seria essa forma de contratação? É você deixar de ser CLT para empreender, ou você ser empreendedor para ser CLT, né? Então, assim, a sua forma de trabalho, né? Como que você trabalha hoje, se você é um empregado, né, de uma organização, ou se você hoje é um empreendedor. Então, assim, se você é um seletista, né, se você trabalha como um CLT e quer trabalhar como empreendedor, isso também é transição de carreira. E aí, assim, né, uma coisa muito importante que vocês têm que se atentar em relação à transição de carreira é você se perguntar por que você quer mudar de carreira, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente quer fazer a transição de carreira e não é bem isso. O que a gente quer é mudar de chefe, a gente quer, às vezes, mudar de empresa, a gente está com o saco cheio da empresa, a gente não vê oportunidade dentro da né, dentro da organização. Então, é ter clareza o porquê que você quer fazer essa transição de carreira. Às vezes você quer mudar o estilo de vida. Então, assim, ter essa clareza, porque às vezes a gente acaba mudando de profissão, né? Eu sou bancária hoje eu quero trabalhar com sustentabilidade, né? Porque está na moda, tem questão de propósito, todo mundo está falando, é bonito e tal, né? Por questão de propósito, e muitas vezes não é isso, a gente está insatisfeito por um outro motivo dentro no nosso meio de atuação. Uma outra coisa também que motiva, né, as pessoas, às vezes, a quererem acharem, né, fazer as pessoas refletirem sobre a carreira, é o meio que ela está inserida, né? Então, o meio que ela está inserida. Então, por exemplo, os colegas, então, assim, ela não se sente bem, ela não se sente acolhida no ambiente, né? Muita fofocaiada, não aguenta mais, não existe muita competição e ela não quer mais ficar lá. Então, às vezes, ela acha que ela quer fazer transição de carreira, e que, na verdade, o que ela quer é sair daquele meio, né? Uma outra coisa também que motiva muito as pessoas, assim, que pode confundir as pessoas com transição de carreira, né, quererem sair do ambiente delas, é a questão da função. Então, às vezes, a pessoa está 10 anos sendo analista, né, e ela quer galgar outros patamares e a empresa não a vê, né, e ela não se posiciona, né, como uma pessoa que quer almejar outros patamares, e aí insatisfação mesmo dentro, né, do meio que ela está, né, da profissão, da função dela. E a principal, né, que eu acho que isso acaba motivando muito a maior parte das pessoas, é a questão da remuneração. Né? Então, assim, as pessoas que acharem que a profissão dela não é bem paga, e aí quer mudar de emprego, porque a profissão não é bem paga. Isso é muito comum no meu nicho, né, na minha profissão, eu sou bióloga, e eu vejo isso muito acontecer. Eu conheço vários, na época que eu me formei, eu acho que devia ter uns 23 alunos, eu acho que uns 5, né, somente atuam na área ambiental, né, e é assim, e a maioria deles se formaram numa segunda profissão. Por quê? Porque achavam, né, fizeram a transição, né, de profissão, porque estavam com problema na remuneração, né, e às vezes não é bem isso, é o seu posicionamento no mercado, né? O seu posicionamento, o que define muito a sua remuneração é o seu posicionamento, é como você se enxerga e como você faz com que as pessoas te vejam, né? Então, isso também vai ser um tema, acho que na live da próxima semana, né? Então, a gente vai falar aí de remuneração. Então, você tem que ter essa clareza, por que é que você quer fazer essa transição de carreira?
Por que que isso é importante? Para você não ficar pulando de galho em galho, começa um trabalho, né, se desenvolve numa nova profissão, investe aí 4 anos numa nova formação, aí você consegue o seu sonhado emprego, e chega lá, você verifica que aqueles mesmos problemas se repetem. Ah, é o ambiente que não está legal, ah, é o chefe problemático, é isso, é aquilo. Por quê? Porque você vai começar a atrair esse tipo de pessoas, de situações para você, né? Então, se você tem dentro de si essa questão de que você precisa mudar o meio, né, para poder se desenvolver, achando que a questão é a carreira, você vai mudar de carreira e não vai aprender com aquela situação, e aquela situação vai se repetir, porque isso é padrão, tá? Isso é padrão. Se a gente não busca, porque a gente realmente quer mudar, porque a gente tem. A paixão se desenvolve também, mas se a gente não tem um brilho nos olhos, porque a sustentabilidade é algo que realmente eu quero trabalhar, porque eu quero trabalhar com uma causa maior, eu quero deixar um legado, eu quero poder contribuir, né, com as empresas, né, para serem mais sustentáveis, porque eu gosto do tema de mudanças climáticas, porque, assim, onde tudo isso, eu passo a maior parte do meu tempo lendo sobre diversidade, né, não quero mais saber de que, se você é um bancário, por exemplo, você não quer mais saber de ler sobre seguros, né, ou sobre como escalar dentro da área bancária, sim, você quer saber mais, né, como é que você pode causar mais impacto, né, na diversidade, como você pode ajudar as empresas né, a lidar com esses desafios. Sim, acho que é isso, sabe? Vocês têm que ter essa clareza, por que que você quer mudar de profissão, né? Porque isso vai ser o seu combustível para você chegar aí na marca dos 13 mil reais mensais, né? Então, assim, sem significado, sem propósito, sem clareza, dificilmente a gente consegue aí almejar patamares altos como de gestores, de diretores, até consegue, mas assim, na sofrência, né, aí fica com conflitos, vai depender de ter remedinhos, né, e não é esse o propósito, né, o nosso propósito aqui é a gente ser feliz dentro da nossa profissão, né, porque qual que é a função do trabalho? A função do trabalho é nos desenvolver, né, a gente poder contribuir com o meio. Então, assim, a gente só consegue contribuir com o meio quando a gente está cheio, né, a gente está bem com a gente. Então, é muito importante ter essa clareza no porquê que você quer fazer essa transição de carreira. E aí, assim, uma das questões que eu mais vejo quando as pessoas me perguntam, Geisa, eu quero fazer transição de carreira, mas eu não sei como, né? Eu não sei como vou fazer. É a questão da mentalidade, gente. É a questão dos seus sabotadores. Então, assim, por que que né? Porque assim, o que que impede de você fazer a transição de carreira, né? O que te bloqueia, né? Então, assim, são os seus sabotadores, são as suas crenças, porque quando você ficar se perguntando, você ficar afirmando, que não existe oportunidade, porque eu não sei como fazer a transição de carreira, o que que você vai enxergar? Né? É aquela coisa do filtro, né? Você só vai enxergar falta, escassez de oportunidade, você só vai enxergar que não sabe, né, como fazer a transição de carreira. E, na verdade, a gente está todo momento fazendo transição, né, transição de situações, de momentos, e mais lá na frente eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa questão da transição. Então, assim, vamos imaginar, vou trazer uma metáfora aqui de um carro. Imagina, assim, que a sua carreira é como se fosse um carro, né? Então, primeiro você tem que projetar, né? Porque, como eu disse anteriormente, carreira é estratégia, tá? É você desenvolver um projeto, né? Então, assim, vamos fazer essa metáfora com o carro. Você tem um carro, você quer construir um carro. Primeiro que você precisa de um projeto, né? Então, você tem o seu projeto. Então, tá, a partir desse projeto, agora eu tenho que começar o quê? A transformar esse projeto em realidade. E qual que é o primeiro passo que você faz, né? Você monta o esqueleto, né? Então, assim, trazendo a questão do esqueleto para a carreira, é você começar a interagir com pessoas e assuntos relacionados à sustentabilidade, porque você vai começar a entender como que funcionam a cabeça das pessoas, o que elas estão pesquisando, onde elas estão frequentando, para você começar a incorporar isso dentro da sua estratégia de sustentabilidade de transição. E aí, depois que você tem o esqueleto de um carro, qual que é o próximo passo? É a carroceria,
né? Que aí realmente é a construção do o carro começa a ganhar forma, né? Antes era só um esqueletinho, agora a gente já tem carroceria, a gente até começa a identificar, nossa, aqui pode ser de repente um Fusquinha, né? Pode ser Mapageiro, né? Você começa a dar característica para aquilo. E o que é isso? É você começar a atuar dentro da sua sustentabilidade. Mas, gente, atuar não é você estar empregado em algum lugar. Começar a compartilhar informações, é você ler um texto, né, ou é você ler um texto e colocar aquilo em ação. E aí depois vem o quê? Funilaria, vem a questão de você colocar os vidros no carro, né, fazer os ajustes, e aí onde ele ganha cara, ele ganha corpo, e aí vem os pneus, né, que é o que vai dar velocidade para sua carreira. Então, primeiro, vocês têm que construir a base, né, o esqueleto, né, e aí depois ele vai ganhar forma, que é onde vai ser a escala, né, quando aí entrar a questão aí, né, do colocar as rodinhas do carro, é onde você vai ganhar velocidade na sua carreira. Então, gente, a gente tem que entender que a carreira é uma construção. Da mesma forma, se você já é sênior dentro de uma área, né, isso também foi, né, pode ter sido intuitivo, mas teve uma jornada, né, e aí a carreira, né, ela também tem que seguir dessa forma, né? Tem uma estratégia, né? Onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer, com quem eu tenho que me conectar, onde é que eu vou buscar, né? Interagir com as pessoas. Então, é assim, gente, é dessa forma. E aí, seguindo aqui, né? Quais são, né, os maiores sabotadores, né? Porque, assim, a gente falou aqui que, assim, que tudo é questão de mentalidade, né, questão de estratégia para você construir sua carreira, mas o que impede da pessoa colocar essa estratégia para rodar, né? São as crenças limitantes. É chato falar disso, mas é preciso, né? Eu vou bater nessa tecla, porque não tem jeito, padrão, todos nós sofremos as mesmas coisas, também tem as minhas crenças. Então, assim, a principal crença que eu vejo aqui, que eu recebo também nas perguntinhas, é medo, né? O medo. E o medo, ele tem uma função muito importante na nossa vida, que é nos proteger, né? Mas não nos paralisar. Então, assim, ok, tem que ter friozinho na barriga, assim, nossa, vou fazer uma transição de carreira, afinal, né, eu vou abrir mão aí de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, né, de uma profissão, já investi 4 anos na faculdade, e agora eu vou ter que, né, reiniciar toda uma trajetória profissional. Sim, mas assim, ele não pode impedir que você avance. Então, assim, as pessoas falam, Jesus, eu quero fazer transição de carreira, eu não sei como fazer transição de carreira, mas assim, elas não agem, né? Não se movem, porque ficam lá cultivando o medo, né? Então, assim, é muito importante a gente ter a clareza, sim, do medo, mas não deixar que ele te mantém preso aonde você está. Tá? Então, você nunca vai conseguir fazer a transição de carreira, né? Por mais que você pergunte, por mais que você tenha uma receitinha de bolo, você nunca vai conseguir fazer essa transição de carreira. Aí, uma outra coisa também, um outro sabotador, é a questão da síndrome do si. Mas se eu for trabalhar com mudanças climáticas, mas será que eu vou gostar? Mas será que eu vou ser bem remunerada? Mas será que as pessoas vão ser legais lá? Sabe, você fica sempre na síndrome do si, e aí não faz a transição de carreira. Então, assim, gente, por que eu estou falando dos sabotadores? Porque, assim, se vocês permitirem, né, se vocês querem fazer a transição de carreira, mas se vocês ficarem né, permitir que essas crenças, né, elas controlem seu desejo, né, não adianta, né, a gente estar aqui discutindo estratégias se você não cuidar daquilo que realmente te paralisa. Né? Uma outra coisa também fala que eles não têm tempo, né? Assim, a falta de tempo, gente, não existe, tá? Porque o tempo é igual para todo mundo. Por que um Billy Diniz consegue fazer tudo que ele faz, consegue ser triatleta, ser CEO de grande empresa? Por mais que você fale que ele tem que tem pessoas trabalhando, que ele tem equipe, mas daí, gente? Ele tem que lidar com vários desafios. Então, assim, o que é? Mas o que é? Então, não é falta de tempo, né? Porque todo mundo tem as 24 horas, é falta de prioridade.
Uma outra coisa que é muito comum também aí na transição de carreira é a questão da insegurança, né? A segurança está muito relacionada aí com a síndrome do si. Mas, assim, ela vem também um pouquinho com a questão do merecimento, né? Da crença de merecimento. Então, será que realmente eu mereço estar ali? Será que realmente eu mereço chegar na marca dos 13 mil reais, né? Na minha vida sempre foi tudo difícil, né? Poxa, começa tudo de novo. Então, assim, a gente tem que estar seguro, né, daquilo que quer. Então, isso também aí é algo que pode estar te paralisando, né? E a outra coisa que acho que é a mais comum que tem é uma outra crença, é a questão da crença da experiência. Olha só, gente. Agora, 8 horas da noite, tem milhões de pessoas, né, estão fazendo lives, tem assim, se eu entro agora no meu Instagram às 8 horas da noite, tem, sei lá, acho que aparecem umas 10 pessoas fazendo live exatamente neste momento, e muitas delas ensinando a monetizar, assim, a monetizar com o Instagram. Então, o que acontece, gente? E assim, eu tenho certeza que nenhuma dessas 10 pessoas que estão fazendo live agora, exatamente neste momento, nunca trabalharam, eu tenho certeza que nenhuma delas trabalharam no Instagram. Então, assim, será que você precisa ter experiência para você falar de como ser monetizado no Instagram? O que quero dizer com isso? Assim, o Instagram é uma ferramenta. A sustentabilidade também é uma ferramenta. O que você precisa entender como funciona a ferramenta e começar a aplicar ela no meio das condições que você tem hoje. E assim, a sustentabilidade você pode começar a aplicar. Se você já trabalha dentro de uma organização, verifique se você tem oportunidade dentro da empresa para você começar a desenvolver um projeto pequeno que seja, né? Ou se você faz parte de uma comunidade, né? Verifique se você tem como você começar a aplicar, né? Então, assim, estude a ferramenta de sustentabilidade, a gente vai estar falando aqui nas próximas lives, e aí você começar a aplicar, né? Então, tudo que é aprendizado e aplicação, não tem a ver com experiência, tá, gente? Não tem a ver com experiência. Como eu já disse também, esse tema, a sustentabilidade, é um tema transversal. Então, ele abrange todas as áreas. Então, a sua competência hoje, né, se você é um enfermeiro, né, uma enfermeira que tem, eu sei que tem enfermeira que me segue, né, se você é enfermeira, se você é psicóloga, gente, na área de psicologia é algo que está bom, vai estourar aí a questão da sustentabilidade, a gente vai falar isso em outros momentos. Mas se você é uma psicóloga, sim, você pode estar utilizando essa ferramenta. Gente, sustentabilidade é uma ferramenta, tá? Não se torna uma profissão, se torna uma carreira, mas assim, é uma ferramenta. E você pode aplicar em qualquer nicho, você pode aplicar, inclusive, na sua vida pessoal, né? Então, assim, o que é importante é você entender e começar a aplicar. E aí eu vou falar o seguinte: qual é a forma errada, então, de você fazer essa transição de carreira, né? Além de você fazer as pazes aí com as suas crenças, né? É você realmente ter a questão da clareza do porquê, né, de você fazer a transição, para você não fazer uma transição de carreira, ficar 2 anos num emprego e depois querer mudar para uma outra área, e aí tem gente aí que tem 3, 4 formações. Por que será que a pessoa tem 3, 4 formações, né? Tá na busca, né? Nada errado com isso. Mas, assim, é entender, né? Faz parte da jornada realmente, aí você está buscando, querendo, né? Buscar algo que te agrade, né? Isso é importante. Mas por isso que é importante a clareza, né? Para você não ficar perdendo tempo, ficar perdendo dinheiro, né? Hoje as coisas são muito rápidas, né? Então não dá muito tempo para a gente ficar, né? Bobeando. E aí, se você quer, né, também, aí uma outra coisa também, gente, é aquilo que eu falei, um jeito errado também de você não fazer, de você fazer a transição de carreira, é você não entrar na ação, é ficar só buscando informação, conteúdo, pulando aqui de live em live, né, você quer fazer a transição de carreira, mas você não consegue se concentrar numa live, você não consegue se concentrar num conteúdo, e aí não vai, aí a coisa não flui, gente, aí não tem como fazer transição de carreira sem trauma, enquanto você não estiver imerso, focado em alguma coisa, né? E aí, qual que é o jeito certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês como é que vocês têm que fazer a transição de carreira, tá? Essa é uma sugestão que eu vou deixar para vocês,
que eu acredito que vai ajudar aí vocês fazerem de uma forma mais leve, sem trauma. Analisa, né? Descobriu qual é o nicho que você quer, e aí você começa realmente a montar o seu planejamento estratégico, tá? Então, assim, para quem quer empreender na área de sustentabilidade, gente, eu quero trabalhar com energia fotovoltaica, né, que hoje está muito comum, né, tem muita gente migrando para essa área, que é muito bacana, acredito que vai ter uma demanda bem forte aí, já começou, né, acho que vai ter uma demanda muito maior, principalmente, né, que a gente teve aí, né, uma boa notícia essa semana, eu não vi ainda, o Biden acho que tomou posse hoje, e ele falou que ele já ia logo de cara ratificar aí o Acordo de Paris, e com a entrada, né, e o Biden ratificando, né, voltando para o Acordo de Paris, na verdade, eu acredito que vai impulsionar aí muita coisa aí dentro do mercado de sustentabilidade, principalmente mudanças climáticas, né, os assuntos mais, assim, mais falados nesse nicho de sustentabilidade é mudanças climáticas, diversidade e finanças, né, finanças sustentáveis, né, o que eu mais observo que está na pauta, né, da mídia aí, então, assim, gente, fiquem, assim, dica extra aí, fiquem de olho nessas 3 áreas, e o Biden aí, possivelmente, assim, ele já disse que vai, sim, tomar ações a favor disso, e com certeza isso vai refletir na gente, né? Já está, né? E aí, assim, se você vai empreender, voltando aqui, você precisa ter uma reserva financeira, tá? Para você fazer essa transição com calma. A minha sugestão, assim, que eu vejo que, assim, que o mercado, das pessoas que estudam a questão de finanças pessoais e tal, é você pelo menos ter uma reserva aí por 6 meses, né? Então, você garantir o seu padrão hoje de vida por durante aí uns 6 meses para você empreender, né? Para você fazer essa transição de carreira sem dor, sem trauma, sem agonia, ai meu Deus do céu, deu tudo errado. Não, né? Tem uma reserva financeira de 6 meses. E você, que está no mundo corporativo, né? Ou você que quer trabalhar como CLT, aí, assim, qual que é a minha sugestão? Primeiro de tudo, você tem que estar no LinkedIn, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você verificar quais são os assuntos mais falados, né? Eu já dei aqui o spoiler, né? Finanças sustentáveis, mudanças climáticas, né? A questão da diversidade. Dentro desses 3 pontos, ainda a gente consegue ainda imergir muito mais, né? Então, assim, vamos pegar mudanças climáticas, que muita gente está falando hoje, crédito de carbono, né? Eu sou da área de crédito de carbono, então, assim, eu sei que as pessoas estão falando bastante. E dentro de crédito de carbono ainda tem várias áreas, né, que você pode estar atuando. Então, assim, fique atento no que né, a mídia está falando, então, onde aí as oportunidades vão estar, então, possivelmente, as empresas vão começar a recrutar, pessoas já estão recrutando, tá? Então, assim, eu vejo muito isso no LinkedIn, tem surgido muita oportunidade, e assim, uma outra forma também de você está pesquisando, né, sobre empresas, não só no LinkedIn, as oportunidades, é você verificar quais são as empresas que elas estão, as empresas que publicam relatórios de sustentabilidade. Por quê? Porque são empresas que demandam por esse tipo de profissional, né? Seja no formato de consultor, seja no formato de CLT. Então, são empresas. Pois eu estou pensando de fazer um curso de crédito de carbono, porque assim, nossa, estou há 13 anos falando sobre isso. Então, legal a dica, vou pensar nisso. Então, assim, quem publica relatórios de sustentabilidade são empresas que recrutam, né? Então, comece a interagir com essa empresa. Qual é a dica que eu faço, que dou? Entra no LinkedIn, né? E começa a seguir, por exemplo, Nestlé, a CPFL, a Enel, então são empresas, entra no perfil delas e começa a interagir, né, com essas empresas. E aí você vai começar a ficar mais próximo das oportunidades, começa a interagir com os funcionários que trabalham lá, né, comente e tal, porque assim, as pessoas, elas gostam de serem reconhecidas, já falei isso aqui, né, então assim, é uma forma de você começar a se aproximar dessas grandes empresas, que é através de pessoas. E aí, assim, uma outra coisa também, né, uma outra forma também de você
poder estar fazendo essa transição de carreira, né, mesmo sem experiência, né, no caso aqui, é você começar a participar de eventos, mesmo eventos online, né, então, assim, nesses eventos online, você já falei isso aqui também, você sabe quem são as pessoas que estão participando, você entra lá no Zoom, você consegue ver os nomes que estão participando, começa a interagir com as pessoas. Gente, se você não interage, as pessoas não vão lembrar de você. Então, frequente eventos, né? Então, deve logo mais, agora, acho que acredito que metade do ano vai começar a ter mais eventos. Participe de eventos, participe de congressos relacionados aos temas, workshops, online ou físico, participe. Assim, tem muitas empresas que estão dando conteúdo gratuito, a Natura sempre está fazendo algum tipo de atividade, o Banco Santander está toda hora falando, a XP, então, tem atividade toda semana, então interage com o perfil deles, veja o que eles estão fazendo. Por que disso, gente? Primeiro que você vai estar absorvendo conteúdo. Segundo, porque você vai estar se aproximando das pessoas. E conforme você vai absorvendo conteúdo, você começa a se tornar um pouco daquilo, você começa a pensar um pouco daquilo. E aí depois, o próximo passo qual que é? Você começa a compartilhar aquilo. Olha, gente, olha, a minha dica de ouro para vocês, como que eu fiz minha transição de carreira, né? Eu me formei, eu fui pesquisadora um tempo, depois eu cansei de ser pesquisadora, aí eu fui trabalhar com meu pai num hotel, numa pousada dele. Aí, só que eu queria trabalhar no mundo corporativo. E como é que eu fiz? Assim, eu tive essa estratégia, comecei a frequentar eventos, na minha época não tinha LinkedIn, não tinha redes sociais, o que tinha era uma internet de escada, e aí eu ia num evento, e aí quando eu voltava, era um blog que eu acho que tinha, não me lembro exatamente, era na UOL, tinha acho que nem existe mais a UOL, mas tinha lá um lugar que você podia fazer os comentários e tal, interagir com o pessoal de carreiras, enfim, de áreas. E aí, o que eu fazia? Nesse blog, eu ia nos eventos e fazia um resumo e compartilhava lá. Fazia um resumo e compartilhava lá. E o que aconteceu? Teve um dia, eu fui num evento na USP, era sobre a Amazônia, e estava começando a falar sobre a questão do crédito de carbono, né? Lá em 2005, foi em 2005, aí estava nesse evento, começaram a falar um pouquinho sobre crédito de carbono, sobre a Amazônia e tal, e eu fiz um resuminho e postei lá. E aí foi quando uma empresa que estava procurando um profissional para trabalhar nessa área de crédito de carbono, que assim, uma área super nova, aí foram quando entraram em contato comigo. Olha, eu vi que você fez um artigo aqui sobre crédito de carbono e tal, a gente está com uma posição aberta, você tem interesse para uma entrevista? Eu falei, nossa, é claro, né? E lógico que na entrevista eu fui transparente, eu falei, gente, né, não conheço, né, tenho formação XYZ, mas tenho interesse sim nessa posição, e aí foi quando comecei aí a minha jornada, né. Então, assim, gente, assim, não tem experiência, compartilha aquilo que você sabe? Você gerando conteúdo, gerando valor para as pessoas, né? Olha só, a Elaine só fala de mudanças climáticas no LinkedIn, vão começar a te ver como autoridade, né? E aí você vai entendendo cada vez mais sobre o assunto, e logo mais, e isso vai te ajudar a vender o seu peixe para uma organização, né? Porque, assim, sabe o que é o mais legal? É que, assim, é uma área nova ainda. Então, assim, não existe profissional, existem poucos profissionais super experientes no assunto, tá? Existem poucos, e como eu disse, como é uma área transversal, você consegue utilizar aquele seu conhecimento com base na teoria que você adquiriu participando de eventos e participando, né, de rodas de networking. Então, essa é uma forma que eu acho que funcionou para mim, que eu acho que de repente fica essa dica para vocês, tá? É uma outra forma, se você não está inseguro, né? Não sei se eu vou, não sei se é isso que eu quero, comece a experienciar, né? O trabalho, ofereça o trabalho, comece a fazer trabalho voluntário, né? Comece a escrever sobre o assunto, experiência, se mantenha em contato. Gente, a única forma de você fazer transição de carreira não vai ser um dia que você vai acordar, eu tenho experiência, hoje estou preparado para fazer transição de carreira.
A única forma de você fazer transição de carreira é você começar a agir um pouquinho em pouquinho, tá? É você começar a se expor, né? Você fazer com que as pessoas te percebam, né? Uma pessoa de valor, né? E assim, o que é uma pessoa de valor? Que agrega, né? Que compartilha conhecimento, que tem um conhecimento que é útil, né? Para aquela organização. Então, assim, independente se você não tem experiência. E aí eu vou deixar uma outra dica para vocês aqui, tá? Para vocês colocarem em prática. Entrem em 5 perfis, no mínimo 5 perfis, tá? De profissionais que trabalham com sustentabilidade. Sejam mudanças climáticas, seja diversidade, entrem e verifiquem, né? 5 coisas, 5 profissionais, 5 coisas. Qual é a formação dela? Qual que é o idioma que assim, se ela tem um segundo idioma, né, por exemplo? Quais são os cursos que ela fez? E o que ela faz dentro, qual que é a área de atuação dela, né, dentro da empresa? E o que ela faz? Por que é importante? Mapeie isso. Pega uma planilha em Excel, abra lá, né, 5 colunas, né, então fulano X, né, o que ele faz? Ele é formado em tal, fala inglês, eu vou falar espanhol, fez curso XYZ, as áreas de atuação dela, por que é importante, a área de atuação dela é importante, e por que ela faz, né? Porque se de repente ela trabalha em RH, né, mas ela está lá com sustentabilidade, olha só, o que isso acontece, eu vi outro dia, tem uma pessoa no LinkedIn, não lembro se é da Luna, alguma coisa assim. Tem algumas empresas que unem, né, a sustentabilidade com comunicação, sustentabilidade com a área X, Y, Z. Então, assim, o que ela faz, né? Então, assim, ela participa de eventos, ela escreve, né? Porque, assim, dependendo da área que você vai atuar dentro da sustentabilidade, se você vai atuar como consultora nesta área, você tem que saber, né, muitas vezes, né, se você vai escrever um relatório de sustentabilidade, você tem que ter uma boa habilidade com escrita, né, ou então você tem que ter um parceiro aí para te ajudar nessa, né, geralmente é jornalista que acaba mais atuando nisso. Então, mapeie essas 5 e verifique, olha, eu tenho a capacidade de escrever, poxa, se eu fiz doutorado, eu tenho capacidade, né, eu tenho habilidade de escrita, então, e aí você mapeando essas 5 áreas e mapeia com o seu perfil também. Olha, compara lá. Eu vou montar esse Excel, eu vou mandar para vocês no grupo do Telegram. Eu acho que vai ficar mais fácil. E aí o que acontece? E compara o perfil dessas pessoas com o seu perfil. E aí você começa a ticar, sabe? Olha, a pessoa fala inglês, eu não falo inglês. Então tá, então possivelmente aqui, se é um padrão, né? Dessas 5 pessoas que eu mapeei falam inglês, então tá, é uma habilidade que precisa desenvolver. Essa pessoa ela é comunicadora, né? Então, assim, como que você descobre que é uma pessoa comunicadora? Uma pessoa que está sempre em eventos, né? Uma pessoa, então, tá, preciso desenvolver a minha habilidade de comunicação, né? Então, assim, começa a mapear o que ela tem, o que você não tem, né? Dessas 5, faz uma média. E com isso, você vai entender o que você pode estar contribuindo, o que você pode estar se desenvolvendo, e o que demete, o que você vai fazer, o que demete com essa habilidade que você tem, né? Por exemplo, eu sou boa em inglês, né? Tenho inglês fluente. Então, você vai aplicar isso no seu CV, né? Você vai atualizar e vai ressaltar isso no seu CV. Eu sou uma boa comunicadora, né? Eu tenho habilidade com análise de dados, né? Então, assim, porque que nem dentro das climáticas, na área de crédito de carbono, né? A gente tem que ter uma habilidade com análise de dados, né? Porque a gente analisa muito inventário de gases, inventário inventário de emissões, né? Inventário de redução também de carbono, de emissões. Então, assim, você tem que ter uma habilidade um pouco com Excel, né? Você tem que conhecer um pouquinho de Excel, você tem que. Porque né, você lida com fórmulas e tal, então você também tem que ter um pouco mais de conhecimento de cálculos, né? Matemáticos, enfim, são coisas que de repente você pode comparar, né? Essas habilidades que você tem com o que falta dentro daquele nicho. Né? E aí você descobrindo que deu match, você atualiza o seu CV, né? Você atualiza o seu CV e aí interage com os perfis, tá? Interage com os perfis que eu tenho certeza que você vai se tornar um profissional atrativo aí dentro dessa área. Eu vou montar esse Excel, e aí eu vou mandar um áudio explicativo lá no Telegram
para vocês aplicarem aí, como vocês podem fazer essa análise comparativa dos perfis, tá? Para ficar claro. Então, gente, para resumir, para finalizar aqui a nossa live, basicamente, não tem muito segredo para fazer transição de carreira. O que você tem é que aparecer, você tem que se expor, começar a falar do assunto, porque você não vai nascer, você não vai acordar, não vai ter nenhum dia que você vai acordar, hoje eu vou fazer transição de carreira, hoje estou pronto para fazer transição de carreira. Não vai ter. Então, assim, primeiro passo, você identificar quais são as habilidades que você tem. Segundo passo, identificar quais são as habilidades que os profissionais de sustentabilidade têm, o que você, né, que tem. Você compara o que você tem com o que você não tem. Né? O que deu match, você destaca no seu currículo. E aí, o que não deu match, você busca se desenvolver naquilo, tá? E se desenvolver não é, eu sei que não é do dia para a noite, mas um dia você tem que começar, né, gente? Um dia você tem que começar, não dá para deixar para amanhã, e começa a agir, tá? E uma outra forma também é você começar a fazer um trabalho de voluntariado. Eu coloquei aqui uma coisinha, né, que assim, que eu acho que é bacana. Tem um site, né, que se chama Vitpila, e também tem um site que se chama Get Ninja. Lá no Get Ninja, você pode oferecer vender serviços, né? Então, assim, comece a vender seu serviço de consultor, né? Dentro do assunto aquele que você tem, de acordo, assim, consultor como, né? Se você é um bancário, estude alguma coisa dentro da sustentabilidade que possa aplicar, né, no seu nicho, né? Não foge muito do seu nicho, né? Traz a sustentabilidade para dentro do seu nicho e começa a oferecer seu serviço como consultor no Get Ninja, mesmo você trabalhando, e aí você vai ganhando experiência, né? Mesmo que você ofereça um valor menor no começo, né? É uma forma de você começar tatuando aí. Uma outra forma que eu também coloquei aqui como fazer transição de carreira é você fazer parceria com quem já tem experiência, tá? Isso funciona bastante. Isso inclusive eu aplico muito na minha realidade hoje no mundo corporativo, né? Quando eu quero desenvolver um novo serviço lá na empresa, eu contrato quem executa, né? Então, faça parcerias, né? Com quem tem, e aí corre atrás para vender, né? Então, assim, ofereça esse trabalho. Então, eu acho que o Get Ninja e o 20 pila. Get Ninja e 20 pila. Get, G-E-T, ninjas, de ninjas, e o outro é 20 pilas. Aqui, ó, a Bravo Pintura colocou aqui. Então, é uma forma de você começar, gente. E olha assim, existem poucos profissionais preparados, vocês estão na hora certa de estar entrando. E aí, só para voltar aqui já, porque eu sou assim, né? Eu vou para um assunto e volto no assunto, só para concluir aqui o raciocínio da questão de parcerias. Busque profissionais no LinkedIn que queiram trabalhar com sustentabilidade. Quem está lá no meu Telegram, chame alguém, olha, né, fulano, eu estava querendo desenvolver um projeto de tal que você topa, né, você teria interesse? Vai lá, entra lá no acesso, né, tem profissionais que têm interesse, né, e de repente, porque assim, gente, duas mentes, né, foi uma terceira mente. Então, a melhor forma aí é realmente você se juntar com quem já tem essa experiência, né? Então, venda o produto, parece que é assim, fácil falar que venda, não, mas assim, faça uma parceria, ofereça aquilo que você tem, né? Com a sua experiência de vida, com a sua experiência já profissional, independente do nível, com certeza, assim, sabe, que você vai ter uma transição de carreira muito bem sucedida, porque, assim, competência todos nós temos, né? Às vezes só falta só um pouquinho mais aí de confiança e é assim, né? A gente só chega no destino caminhando, né? Não é esperando, né, um dia até a luz, né? Hoje acordei. Não, gente, é um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. Tendo boa vontade, tendo comprometimento, tenho certeza absoluta, né? E eu quero ouvir muitos relatos aqui, né? Geisa, consegui, né, fazer a transição de carreira, né? E isso vai me deixar muito, muito feliz aí de ver aí tendo mais colegas
juntos aí nessa jornada na sustentabilidade.